Bom dia. E para aqueles que estão ao vivo conosco aí pela internet, pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente seu dia. Você, Amém. por ter separado tempo para estar conosco nesse estudo, nessa meditação, você já mostra que você já tem um interesse pelas coisas lá do alto. Isso é importante. Se nós de fato queremos ser vencedores, nós temos que buscar a Deus pelas primeiras horas da manhã. Como eu havia dito aqui nas minhas primeiras palavras, eu agradeço muito o convite feito pelo irmão Beto, que está voltando aqui à sala da consagração. Para mim é um privilégio poder repartir o pão da vida com os irmãos, a mensagem que lá do alto, e que mais uma vez eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Bom, já fiz uma oração, mas vou convidar os irmãos que estão aqui na sala, vocês que estão aí nos assistindo, a nós mais uma vez fazermos uma nova oração, porque a Bíblia diz que quanto mais oração, mais poder. Amém. Vamos pedir a orientação do Santo de Deus para que eles conduza, para que ele nos conduza nesse estudo. Então, feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos juntos falar com Deus. Senhor Deus, Pai que reina de eternidade em eternidade, vamos nesse momento, Pai, abrir a tua santa palavra, vamos estudar uma história bíblica e dessa história vamos tirar lições preciosas para a nossa vida, Senhor. Seja nosso professor nesse momento, que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas também praticantes de Sua Santa Palavra, Senhor. Continue conosco nesse estudo, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus, que vive e que reina eternamente. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos estudar aí uma história que está contida no Antigo Testamento, e através dessa história nós vamos tirar lições valiosas, preciosas para a nossa vida. Então, se você tem a sua Bíblia, peço que você a use, embora nós vamos utilizar os slides aqui, mas é importante você também ter a sua Bíblia em mãos aí para que você acompanhe os textos bíblicos. Vou pedir para não passar o próximo slide, porque o tema de hoje tem como título Reis em Guerra. Então, se você tem a sua Bíblia, por gentileza, vamos ali para o livro de 2 Reis, capítulo 11, versículo 43. 2 Reis, capítulo 11, 1 Reis, perdão, capítulo 11, versículo 43. Diz o texto sagrado: E adormeceu Salomão com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A palavra de Deus nos apresenta a morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado com o seu pai. E o texto bíblico diz que Roboão, aliás, Salomão, lá, morreu e foi sepultado com seu pai na cidade de Davi. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. São reinados que, por mais que tiveram altos e baixos em Israel, foram reinados que prosperaram. E nós vemos tanto Davi quanto Salomão se entregando a Deus no final de seus dias, por mais de seus erros, aceitando a Ele a sua graça, a sua misericórdia, e foram salvos, tanto Davi quanto Salomão. Pode passar para o próximo, por gentileza, irmão? E a Bíblia declara que Roboão, seu filho, foi coroado rei sobre todo Israel. Quando Salomão morre, Roboão é coroado rei, conforme nós encontramos ali em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. E foi Roboão a Siquém,
porque todo Israel reunir ali para fazê-lo rei. Bom, então, inicia-se um reinado sobre Israel. Pode passar para o próximo? Deus traz a mensagem através do profeta Aias, que o reino seria dividido e que ele, Jeroboão, reinaria sobre as 10 tribos. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 31, diz o seguinte: E o homem, Jeroboão, era forte e valente, e vendo Salomão a este, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José, pois naquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Silonita o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma nova, e 2 bois estavam sós no campo. É que tá. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Agora sim, consigo ler melhor. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Lembrando que Israel era composto pelas 12 tribos de Israel. Sempre foi assim. Antes mesmo de ser instaurado a monarquia em Israel, estava assim, desde o reinado de Saul, passando-se ali pelo reinado de Davi, embora houve ali uma pequena divisão com a morte de Saul, onde as 10 tribos aceitaram o filho de Saul como rei de Israel, e posteriormente a tribo aceitou a Davi como rei sobre uma tribo, que é Judá. Posteriormente, como nós sabemos a história, o filho de Saul foi morto, e então todo Israel, não só a tribo de Judá, aceita a Davi como rei. Davi morre, Salomão assume o reinado sobre todo Israel, e como nós vimos aqui, chega a Roboão. E aparece então na história um profeta. Esse profeta de nome Aias, ele então profetiza que haverá uma divisão em Israel. E essa divisão seria feita e 10 tribos ficariam sobre o reinado de Jeroboão, quanto a tribo de Judá ficaria ainda sobre a casa de Davi, sobre o reinado de Roboão. Pode passar para a próxima, Má. A divisão das tribos ocorreu porque Israel se afastou dos mandamentos de Deus, adorando outros deuses. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 33 diz: Porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus mandamentos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Presta atenção que a divisão aqui em Israel das tribos ocorreu justamente pela desobediência dos filhos de Israel. Infelizmente, a prática da idolatria era comum dentre o povo de Israel. Embora a nação se declarasse monoteísta, ou seja, seguidora somente a um só Deus, mas tinham práticas politeístas, como as nações vizinhas assim o faziam.
E por causa dessa prática idólatra, a solução que Deus aqui conseguiu para solucionar o problema era dividir as tribos. E, portanto, as tribos foram divididas, mas devido à desobediência de Israel. Pode passar para a próxima, irmã. Então, o reino só seria dividido após a morte de Salomão, por amor a Davi. E o texto bíblico diz: Porém, não tomarei nada deste reino e da sua mão, mas por príncipe eu ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. Perceba que, por mais que Salomão teve um momento de infidelidade durante o seu reinado a Deus, no final dos seus dias, como eu havia dito no começo, Salomão ele se entregou a Deus. Salomão foi o homem mais sábio da terra, porque ele pediu sabedoria a Deus. E Deus o deu sabedoria. E por tantas coisas que Salomão tinha para pedir a Deus, ele pediu sabedoria. E Salomão tomou uma das principais atitudes e mais importantes atitudes de sua vida, foi arrepender-se de seus pecados, foi guardar os mandamentos de Deus, andar em seus juízos e assim ser salvo. Meus amados, aprendemos que pela fidelidade de um só homem, Deus aqui poupou a divisão de Israel até o final de seu reinado. O homem mais sábio da terra nos serve de exemplo para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus. E a pergunta que eu faço é: como tem sido a sua comunhão com Deus? Como tem sido a sua entrega ao Senhor? É claro que, assim como Salomão, nós também podemos estar na prática de alguns pecados que desagradam ao Senhor. E essa prática desse pecado ou desses pecados só nos levam para mais para baixo ainda. Mas, assim como Salomão, nós também devemos ser sábios, buscar a sabedoria de Deus para nos arrepender de nossos pecados e termos uma mudança de vida. Tanto que Salomão ele escreve provérbios, cânticos maravilhosos que são úteis e essenciais para a nossa vida hoje ainda. Então, essa conversão de Salomão no final de seus dias mostrou ainda que quando nós estamos na prática do pecado, Deus quer nos tirar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Agora, nos capacitando para a boa obra. E assim como Salomão foi poupado e poupou todo Israel de uma divisão por amor a ele e a sua fidelidade a Deus, Deus também pode nos poupar aqueles que estão ao nosso redor dos juízos iminentes que podem recair sobre a nossa vida pela nossa fidelidade, pela minha, pela sua fidelidade. Você sabia que quando nós estamos andando lado a lado com Deus, Deus ele é fiel se nós somos fiéis? Assim como Deus também foi fiel com José, por exemplo, e com toda a casa, não só de Potifar, mas também sobre todo o Egito, Deus também age de fidelidade para conosco e para todos aqueles que estão ao nosso redor, por amor a nós, porque nós estamos sendo fiéis. Pode passar para o próximo. O livro Profetas e Reis
página 40, há uma citação da Ellen White sobre esse assunto. Ela diz o seguinte: embora Salomão tivesse ansiado por preparar o espírito de Roboão, seu sucessor escolhido, para que enfrentasse com sabedoria a crise predita pelo profeta de Deus, ele não fora jamais capaz de exercer forte influência moderadora para o bem sobre a mente de seu filho, cuja primeira educação tinha sido tão extremamente negligenciada. Roboão tinha recebido de sua mãe, uma amonita, a estampa de um caráter vacilante. Algumas vezes procurou servir a Deus e foi agraciado com uma medida de prosperidade, mas não ficou firme e, afinal, rendeu-se às más influências que o rodearam desde a infância. Nos erros da vida de Roboão e sua apostasia final é revelado o trágico resultado de uma união de Salomão com mulheres idólatras. Amados, quando nós vemos na palavra de Deus o que eu havia falado antes, uma parte da vida de Salomão foi totalmente errante. Embora ele tivesse pedido a Deus por sabedoria, ele não foi sábio nas escolhas que fez no começo de sua vida e no começo de seu reinado, se unindo a várias mulheres pagãs, mulheres que tinham uma adoração a vários deuses de reinos vizinhos, buscando uma aliança política, assim achando que esta aliança política iria trazer prosperidade a todo Israel. E esses vários casamentos deram frutos de filhos, e um deles foi Roboão. Roboão foi fruto de um relacionamento de Davi com uma amonita. E claro que durante a educação de Roboão, a serva do Senhor diz que a educação dele foi negligenciada. E por isso, Roboão nunca foi firme desde sua infância e sempre se apegou mais às más influências que o rodeavam do que às influências positivas. Meus amados, isso nos mostra uma lição valiosa sobre como nós devemos educar nossos filhos. Devemos tomar cuidado com o que os nossos filhos veem, ouvem e fazem, porque essas coisas podem influenciá-los e tirá-los do reino de Deus. Assim como influenciou Roboão, e Roboão então se afasta dos caminhos do Senhor pela negligência dos pais em educá-lo nos caminhos de Deus. E nós vemos que na história essa má influência que ele teve na infância foi determinante para os seus passos como adulto e posteriormente como rei de Israel. A educação que nós damos aos nossos filhos hoje, ela pode ser crucial para as tomadas de decisões dele no futuro. Então, amados, procure ensinar seus filhos no caminho do Senhor, procure educá-los, procure sempre incentivá-los à leitura, incentivá-los à oração, a estar mais perto do Senhor, para que lá na frente eles sejam homens e mulheres de Deus, preparados para levar a mensagem final a este mundo. Pode passar para o próximo, por gentileza, irmã? Salomão havia colocado cargas pesadas ao povo, e eles queriam diminuir essa carga. Roboão busca conselho dos anciões e é aconselhado a aliviar os impostos sobre o povo, porque enviaram a ele e o chamaram.
E vieram a Jeroboão e a todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi, e tomou Roboão conselho com os anciões que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responde este povo? E ele lhes falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Veja bem o que o texto bíblico está nos dizendo aqui, que Salomão havia colocado cargas pesadas demais sobre todo Israel, impostos muito altos. Então o povo se chega para Roboão e diz: Olha, teu pai colocou impostos pesados sobre nós, alivia eles. Roboão então pede para que o povo voltasse dentro de 3 dias e pede conselho àqueles que estiveram com Salomão. E eles dizem: Olha, fala afavelmente para eles, de um modo benigno, que agrade a eles. E eles serão o teu servo. Meus amados, isso nos traz algumas lições valiosas de como nós devemos tratar o nosso próximo, como nós devemos agir com o nosso próximo, ainda mais quando nós estamos em uma posição de autoridade, seja na igreja, seja fora da igreja, seja no trabalho, em qualquer lugar. Quando nós somos líderes, nós não podemos usar de autoritarismo para com o próximo. Lembrando que nós estamos no mesmo patamar que eles, somos pecadores também. Deus nos colocou na posição que nós estamos, de líderes, para ser uma luz e não para ser trevas. E aqui então, Roboão foi aconselhado pelos líderes aqui a tratar o povo de um modo afável, benigno, para que então eles servissem a Roboão pelo restante de seus dias. Pode passar o próximo, por gentileza, irmã? Salomão havia colocado cargas pesadas sobre os israelitas. Por isso, eles estavam se chegando a ele, pedindo para baixar os impostos. Pode passar o próximo, por gentileza? Robão ouviu os conselhos dos mais jovens, colocando com os principais conselheiros, colocou cargas ainda mais pesadas que seu pai. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhes havia dado. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veja bem, então Roboão pede para o povo voltar após 3 dias. Então, primeiramente, Roboão, pede conselho aos conselheiros que ali estavam no reinado de seu pai, Salomão. E eles dizem: abaixa as cargas, abaixa os impostos,
fala amigavelmente a eles, e eles serão teus servos. Porém, os mais jovens o aconselharam a aumentar ainda mais os impostos, aumentar ainda mais as cargas sobre o povo de Israel. Amados, a voz da experiência, ela é importante. Nem sempre ela terá razão. Repito, nem sempre ela terá razão. Mas é importante nós ouvirmos a voz da experiência, porque, como a própria palavra já diz, essas pessoas têm mais experiência. Salomão ouviu o conselho dos mais jovens. Isso não quer dizer que os jovens sempre estarão errados, mas são pessoas inexperientes que são colocadas ali, que em vez de ajudar, atrapalharam mais ainda. Então, amados, quando nós vamos dar um conselho ao nosso próximo, seja nosso parente, seja nosso amigo, seja nosso irmão de igreja, nós devemos buscar primeiro sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque pode acontecer como aconteceu aqui com esses jovens que aconselharam erroneamente a Roboão, colocaram ideias errôneas que mais atrapalharam do que ajudaram. Então, quando nós vamos dar um conselho, alguém pede-nos um conselho, devemos buscar sabedoria de Deus para não dar um conselho errôneo e, em vez de estar ajudando, o nosso próximo está nos atrapalhando ele ainda mais na sua salvação. Pode passar o próximo, por gentileza? O livro Patriarcas, Profetas e Reis, perdão, diz o seguinte: tivessem Roboão e seus inexperientes conselheiros compreendido a vontade divina concernente a Israel, teriam eles dado ouvidos à solicitação do povo por reformas decididas na administração do governo. Vou repetir: tivessem Roboão e seus inexperientes conselheiros compreendido a vontade divina concernente a Israel, teriam eles dado ouvido à solicitação do povo por reformas decididas na administração do governo. Amados, se nós de fato compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida, ou assim diz o Senhor, nós também vamos ter uma mudança geral na nossa vida e nós também podemos aí aconselhar outras pessoas a andar nos caminhos de Deus e fazer de fato o que é correto. Mas se nós não compreendemos a palavra de Deus por falta de estudo, nós também agiremos como agiu esses conselheiros jovens. Então, quer de fato fazer a vontade de Deus? Compreenda ela. E aí você pode ser um canal, uma luz a todos. E o texto continua: mas na hora oportuna que se lhes apresentou na reunião de Siquém, deixaram de raciocinar da causa para o efeito, e assim enfraqueceram para sempre sua influência sobre grande parte do povo. Sua expressa determinação de perpetuar e acrescentar a opressão introduzida durante o reinado de Salomão estava em direto conflito com o plano de Deus para Israel, e deu ao povo ampla ocasião de duvidar da sinceridade de seus motivos. Nesta tentativa inepta e insensível de exercer poder, o rei e seus conselheiros escolhidos revelaram o orgulho da posição e autoridade. Meus amados, algumas lições podemos tirar do que nós acabamos de ler aqui. Algumas decisões que nós tomamos hoje, elas podem ter consequências irreversíveis, irreversíveis, que foi no caso aqui de Roboão, que toma uma decisão de ouvir o conselho dos mais jovens
e acaba de se tornar uma decisão praticamente irreversível, aonde ele perde a sua influência sobre grande parte do povo. Por quê? O orgulho da posição que ele se encontrava. Não, eu sou o rei de Israel, eu não posso aliviar o fardo que meu pai colocou sobre eles. Assim eu estaria demonstrando fraqueza. Devo eu aumentar os impostos para mostrar a minha autoridade? Sabe, amados, nós agimos assim muitas vezes também. O orgulho da posição que nós ocupamos, seja ela no trabalho, talvez somos gerentes, talvez somos os donos de uma grande empresa, e nós tratamos os nossos funcionários desta mesma maneira que Roboão estava tratando a Israel. Até mesmo na igreja, ocupamos posições elevadas e assim achamos que a nossa posição que nós temos é motivo para nós subjugarmos outros irmãos que também fazem parte do corpo de Cristo. Esquecemos que nós somos pecadores, estamos no mesmo nível, mas o orgulho e a posição que nós nos encontramos nos fazem esquecer dessas coisas. E por isso tomamos as mesmas decisões que Rubom um dia tomou, e decisões que podem ser irreversíveis. Por isso, pense em como você está agindo com a posição que Deus lhes deu, se você realmente está sendo luz ou está sendo trevas. Pense nisso, reflita. Pode passar o próximo, por gentileza? O povo se rebelou contra Roboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, prove, prove agora a tua casa a Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então perceba que aqui Israel já começa uma rebelião contra Roboão. E então começa a se cumprir a palavra do profeta Aias, que profetizou a divisão das tribos de Israel. Pode passar o próximo. Cumpriu-se então as palavras do profeta Aias sobre a divisão das tribos. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Preste atenção que a palavra do profeta estava se cumprindo, mas ela estava se cumprindo devido às más decisões tomadas por Roboão. Meus amados, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Se está profetizado que Jesus um dia vai voltar, ele vai voltar. Nós assim devemos crer. Nós devemos assim viver isto. Assim como a profecia dizia que Israel seria dividido devido aos pecados do povo, a palavra se cumpriu. Assim também, o iminente juízo de Deus está para cair sobre a terra, devido ao pecado do ser humano. E o pecado do ser humano o condenou à destruição eterna. Mas graças a Deus, Jesus Cristo foi enviado como solução. Pode passar o próximo, gentileza? Adorão, responsável pelos tributos,
tentou acalmar o povo, mas foi apedrejado. Roboão fugiu para Jerusalém. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Veja como estava a revolta do povo. O rei envia então o responsável pelos tributos para tentar ainda acalmar a Israel, mas eles estavam em um estado tão grande de revolta, de ira, que acabaram apedrejando esse homem que foi enviado pelo rei. O ser humano, quando é subjugado, ele pode se revoltar, e esta revolta pode ter grandes proporções. Nós vemos hoje isso na sociedade, grandes protestos pelo mundo afora, pessoas revoltadas. Isso é um perigo. Tudo isso devido à negligência de Roboão de ouvir os conselheiros mais velhos. Uma decisão, consequências positivas ou negativas, de grandes ou de pequenas proporções, e muitas vezes irreversíveis. Próximo, por gentileza. Tentaram guerrear para restituir o reino a Roboão, mas Deus não permitiu. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros, para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Robão então reúne todo o Israel, ou seja, a casa de Judá e a tribo de Benjamim, que foram as tribos que ficaram com a casa de Davi, para tentar guerrear contra as 10 tribos que ficaram sob o reinado de Jeroboão, filho de Nebate. Então, eles se prepararam para guerrear, para tentar juntar novamente a Israel. E como nós vimos, veio a palavra de Deus sobre o profeta, dizendo para cada um voltar para sua casa, para não guerrear, porque esta obra era do Senhor. Meus amados, quando a palavra de Deus profetiza, não há ninguém que possa fazer diferente, mudar a história. Muitos apareceram ao longo da história tentando mudar a história, tentar mudar o curso e a direção das profecias. Mas é impossível, porque se Deus diz que a profecia vai se cumprir, ela se cumpre com exatidão. E quando nós estudamos as profecias, principalmente Daniel e Apocalipse, porque elas estão em conjunto, nós percebemos que elas estão se cumprindo com exatidão. Todas as profecias de tempo que já se cumpriram no passado se cumpriram com exatidão. Todas as profecias que estão se cumprindo nos nossos dias estão se cumprindo com exatidão. E todas as profecias que irão se cumprir no futuro próximo irão se também cumprir. E ninguém poderá mudar isso, porque foi a palavra de Deus que o disse. Nós devemos apenas respeitar a palavra de Deus. Claro, devemos
procurar salvar o máximo de pessoas possível para o reino dele, porque a consequência de escolhas errôneas nos dias atuais é um afastamento de Deus. E um afastamento de Deus é perdição eterna, é morte eterna, porque a Bíblia declara, porque o salário do pecado é a morte, e ali está dizendo da segunda morte, lago de fogo e enxofre. Então a nossa obrigação é salvar o máximo de pessoas possíveis como instrumento, levá-las a Cristo Jesus, para então elas terem a salvação em Cristo Jesus. Pode passar o próximo, por gentileza? Percebemos que Robão prosperou em seus 3 primeiros anos de reinado sobre Judá e fortificou estas fortalezas e pôs nelas capitões e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade pavesês e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Perceba que nos primeiros anos de reinado de Roboão sobre Judá, sobre a tribo de Judá, foram anos prósperos, porque o profeta profetizou a divisão, e assim foi dividido. Roboão prosperou, porque se colocou nas mãos de Deus. Então, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, se propusemos a fazer a sua vontade, com certeza nós também iremos prosperar. E assim, nós iremos prosperar tanto financeiramente, isso pode ser sim, não é certo? Mas se Deus assim achar que nós devemos ser abençoados nesta área, nós seremos para abençoar outras pessoas. Aqueles que pregam a teoria da prosperidade, né, dizendo assim, olha, não importa o que você faça, você será abençoado por Deus financeiramente, você será uma pessoa rica. E não é bem assim. Porque a riqueza, para alguns, pode trazer a perdição. Porque essas pessoas podem colocar o seu coração nas coisas materiais e esquecer de Deus. Mas para outros pode ser uma bênção. Elas podem utilizar dessas riquezas, desses bens materiais que ela tem, para ajudar outras pessoas, para ser uma luz, como há várias pessoas ricas aí hoje, cristãs, que são uma bênção. Assim como Abraão também era um servo de Deus que havia muitas posses e era uma bênção. Mas a bênção que você irá receber, e essa aí todos irão receber, caso se coloque nas mãos de Deus, é a bênção espiritual. Você será mais forte espiritualmente, nada poderá derrubar. Então, busque mais a Deus, busque mais essa bênção, e você será abençoado. E essa mudança eu tenho certeza que você irá sentir na sua vida na prática. Pode passar ao próximo? Roboão prosperou, pois reconheceu Deus como supremo dominador, e eles andaram nos caminhos de Deus. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Olha a característica daquelas pessoas que prosperaram. Elas deram o seu coração a buscarem ao Senhor. O texto bíblico é claro. Dar o coração é ser submisso. E agora a pergunta que eu faço para você, meu amigo, que está me acompanhando nesse exato momento, seja pela sala da consagração, seja na internet, que está assistindo essa transmissão, você tem submetido a sua vida a buscar o Senhor? Sua vida se resume em buscar o Senhor de fato?
Porque se assim você proceder, você oferecerá sacrifícios ao Senhor. E esses sacrifícios, nos dias atuais, é uma vida abnegada, onde nós, em determinado momento, teremos que fazer escolhas entre servir ao verdadeiro Deus ou servir a Satanás. Entregue o seu coração, entregue sua vida a Cristo Jesus. Você pode ser um canal de bênção. Assim como essas pessoas que assim o fizeram, e disse que elas fortaleceram o reino de Judá, você pode fortalecer a igreja. Caso você que me assiste congregue em alguma igreja, se você não congrega, você pode fortalecer a sua família, os seus vizinhos, porque quando nós submetemos, entregamos o nosso coração, a nossa vida a Deus, nós somos um canal de bênção. E todos aqueles que estão ao nosso redor sentirão isso, verão claramente esse testemunho vindo da nossa parte. E o nosso testemunho é importante. Bom testemunho pode acarretar milhares de vidas salvas para o reino de Deus. Mau testemunho pode trazer perdição para quem está ao nosso redor. Você tem dado um bom testemunho? Você tem entregado a sua vida, se submetido à vontade de Deus 100%? Eu sei que nós somos falhos e pecadores, erramos muitas vezes. Mas quando nós reconhecemos Deus como o único verdadeiro Salvador, quando esse Deus está presente em nossa vida, aí sim nós seremos um canal de bênção. Pode passar o próximo, por gentileza? O livro Profetas e Reis, página 42, diz o seguinte: na sequência, viria a oportunidade de Roboão redimir em grande medida os erros do passado e restaurar a confiança em sua capacidade de governar com discrição. Deus estava dando uma nova oportunidade para Roboão, para que ele corrigisse seus erros, para que ele fosse um bom rei. Mas o relato continua. Mas a pena da inspiração traçou o registro triste do sucessor de Salomão como alguém que falhou em exercer uma forte influência para a lealdade a Jeová. Ele era o rei. Ele devia dar um exemplo, ser uma influência. O líder hoje, amados, o líder espiritual, deve dar um bom testemunho, ser uma influência positiva para todos. Essa, esse é o dever, essa é a obrigação do líder hoje em dia, o líder espiritual. Lembrando que quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser líderes espirituais também. Deus nos dá esta missão, essa incumbência, e nós devemos ser o exemplo, assim como Roboão deveria ser o exemplo. Por natureza, obstinado, confiante em si, voluntarioso e inclinado à idolatria, tivesse ele, não obstante, colocado sua confiança inteiramente em Deus e teria desenvolvido fortaleza de caráter, firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas, com o passar do tempo, o rei pôs sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que havia construído. Pouco a pouco ele deu curso a herdadas fraquezas, até que pôs sua inteira influência ao lado da idolatria. Roubou não se entregou totalmente a Deus. Embora no começo de seu reinado, a tribo de Judá, a casa de Davi, ele teve ali um momento de luz, de se voltar para Deus, mas esse momento passou. Porque não foi uma inteira entrega de vida e submissão a Deus. Foi algo passageiro. Ele começou a afirmar a sua vida no que ele tinha, no que ele havia conquistado.
no seu reino, na sua fortaleza. E tudo isso foi determinante para a sua queda. E perceba que não foi de uma vez só, foi aos poucos. Assim é hoje, amados. Infelizmente, está acontecendo com milhares e milhares de pessoas que entregam a sua vida a Cristo Jesus, têm ali o primeiro amor, tudo é novo, tudo é interessante, e a pessoa fica fascinada com esse novo mundo, quando ela conhece Cristo Jesus, com essa nova vida. Mas aos poucos ela vai desenvolvendo uma autoconfiança em si mesma, no que ela é, no que ela se tornou. Talvez ela confie nos dons que não vêm dela, Deus deu. Só porque ela canta bem, ela prega bem, ela fala bem, ela começa a confiar em tudo isso, no que ela tem, no que ela é, e aos poucos ela vai se afastando dos caminhos de Deus, até chegar ao ponto que ela está longe demais para retornar. E talvez neste momento eu esteja falando para alguém que está justamente nesta condição, foi se afastando de Deus aos poucos, confiando em si mesmo e não mais no poder de Deus. Deixou de se submeter à graça de Cristo Jesus e neste exato momento ela se encontra fora dos caminhos de Deus. Eu quero dizer para você, quem dá a solução. A porta da graça está aberta para você ainda. Deus oferece a oportunidade de salvação. Volte a submeter a sua vida a Cristo Jesus. Volte a confiar nele. E eu tenho certeza de que você será perdoado de seus pecados e que a sua vida terá uma mudança por completo. Próximo, por gentileza. Roboão e todo o povo deixaram a lei de Deus. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Amados, nós somos salvos pela graça. E ponto final. A salvação é pela graça. Entretanto, as nossas obras são evidência de que nós somos salvos pela graça. Que a graça de Cristo atuou em nossa vida e nos salvou do pecado, do erro. Quando nós obedecemos à lei de Deus, nós estamos sendo um testemunho vivo, dizendo para todos: Cristo nos salvou do pecado para a sua maravilhosa luz. E o pecado, biblicamente, segundo João, é a transgressão da lei de Deus. Todo aquele que peca transgride a lei. Então, se você está na transgressão nesse exato momento, está em pecado, porque você deixou a lei do Senhor, deixou a obediência a Deus, você ainda pode voltar. Você está ferindo a Deus nesse exato momento? Sim, pelas suas más obras, mas ainda há chance de você voltar para Ele e todo o céu se alegrar. Próximo, por gentileza. Tristes, quão profundamente significativas as palavras. E com ele todo o Israel. O povo qual Deus havia escolhido para ser como uma luz para as nações ao redor estava se desviando de sua fonte de força e procurando tornar-se como essas nações. Amados, assim como Deus escolheu Israel para ser uma luz, Deus escolhe a sua igreja hoje, espiritual, nós, o Israel moderno, a igreja remanescente, para sermos uma luz. Se nós somos uma luz, nós não podemos viver como trevas, e sim como luz.
nós somos luz. E assim fomos escolhidos por Deus para sermos luz, para representá-lo perante o mundo. Como foi com Salomão, assim foi com Roboão. A influência do mau exemplo levou muitos a se extraviarem. Como havia dito antes, um bom líder pode levar muitas pessoas a ser um canal para o reino de Deus, ser uma influência e levar muitas pessoas ao reino de Deus. Mas um mau líder pode levar uma igreja toda à perdição, assim como Salomão e posteriormente Roboão, com as suas influências negativas, levou Israel ao pecado, a se extraviarem do caminho correto. E como aconteceu com eles, assim sucede em maior ou menor grau com cada um que se entrega à prática do mal. A influência do erro praticado não se confina ao que pratica. Ninguém vive para si. Ninguém perece sozinho em sua iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros. Uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós conduziremos outros para cima, para a felicidade e vida moral, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculdades mais más dos que estão ao nosso redor, compartilhemos de seu pecado. É um texto forte, não é? É um texto pesado. Agora, tem sido uma influência para levar pessoas para o reino de Deus? O meu testemunho hoje tem sido bom ou tenho sido uma influência negativa, levando muitos à perdição? Lembrando que nós seremos cobrados por Deus. E você será cobrado se você está usando o conhecimento que Deus lhes deu para salvar ou para a perdição de muitos. A sua influência tem levado pessoas para o reino de Deus ou tem levado pessoas à transgressão, à revolta, à rebelião e à morte eterna? Pense nisso. Caso você esteja sendo uma má influência, mude seu comportamento, começando com você mesmo e sua aceitação e submissão a Deus. Quando você aceita Cristo Jesus e se submete a Ele, você assim passa a ser uma influência positiva. E aí sim, todas as suas ações levam mais e mais almas para o reino de Deus. Próximo, por gentileza. Ataque do Egito às cidades fortes de Judá como punição dos pecados de Roboão e do povo. E sucedeu que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E olha o porquê Deus permitiu isso. Porque tinham transgredido contra o Senhor com 1.200 carros e com 600.000 cavaleiros. E era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas, etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Judá agora estava sob ataque de várias nações comandadas pelos egípcios. Reparem que eles tomaram as cidades fortificadas, na qual Roboão havia se apoiado como a sua maior proteção, tudo devido à desobediência de Judá.
Vocês pararam para pensar que tudo que nós nos apoiamos, que não seja Cristo Jesus e a palavra, que é a Bíblia Sagrada, tudo que nos apoiamos como uma possível proteção, tudo pode cair por terra, porque é tudo, porque é tudo falível. Nós não podemos nos apoiar a nossa proteção, a nossa vida em coisas passageiras desse mundo, porque tudo isso um dia vai passar. E se nós estamos com o nosso coração nessas coisas, nós também passaremos juntos. Agora, se a nossa vida estiver apoiada na palavra, em Cristo Jesus como a nossa maior fortaleza, aí sim nós estaremos bem protegidos contra os ataques de Satanás. Deus permite muitas situações desconfortáveis e desagradáveis na nossa vida, muitos ataques de Satanás, para nós vermos os nossos erros e termos uma mudança. Então, se você está errando em algum ponto, se você está passando por algum momento difícil, faça um autoexame de sua vida e veja de fato onde você precisa mudar. E veja se você está obedecendo a Deus, está confiando nele de fato. Próximo, por gentileza. Eles se humilharam e Deus não permitiu, perdão, que destruíssem toda a Judá. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera e fez da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinha os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá havia boas coisas. Aprendemos algumas coisas nesse texto que são fascinantes. Primeiro, Israel se humilhou perante o Senhor. É um exemplo para nós também. Nós também devemos assim proceder, humilhar-se perante o Senhor, porque Ele é justo, é fiel e está pronto para perdoar nossos pecados. Se nós, com o coração aberto, com o coração sincero, formos perante o Senhor, humilhando-se, orando e até mesmo jejuando, se for preciso, Deus nos ouvirá assim como ouviu a Judá. Mesmo assim, houve consequências pelos pecados de Judá em Jerusalém, porque eles agora estavam submissos a servir ao rei do Egito. Meus amados, tudo que nós fazemos hoje tem consequências. Tudo. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Consequências positivas ou consequências negativas. Claro que Deus é misericordioso. Claro que Deus pode perdoar nossos pecados. Isto é evidente, é claro. Mas há consequências. Mas, no final do texto, diz que ainda havia coisa boa em Judá. Olha que interessante, eles estavam em pecado, tinham se afastado de Deus, estavam confiantes mais em si, no que haviam conquistado,
do que na própria proteção divina. Mesmo em todos esses pecados de idolatria que havia dentro de Judá, ainda havia coisa boa. Então, por mais que nós estejamos em prática de pecado, estejamos afastados de Deus, nós ainda somos pessoas que podemos entregar a nossa vida a Jesus e usar os dons que Ele nos deu para a sua causa. Então, ainda há coisa boa ainda na aceitação a Ele, assim como havia em Judá. Por isso que Deus teve misericórdia de Judá naquele momento e Deus tem misericórdia de nós. Porque quando nós nos entregamos a Jesus, amados, nós somos uma luz. Satanás não quer isso. Por isso ele procura nos destruir a todo momento, porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Ei, você é precioso aos olhos de Deus. Por isso que nós devemos nos entregar a Ele por completo. E aí sim nós seremos uma luz. Os nossos dons, os nossos talentos dados por Deus, nós passaremos a usar em sua causa. Próximo, por gentileza. Profetas e Reis diz o seguinte: Mas quando a mão da aflição foi removida e a nação prosperou uma vez mais, muitos esqueceram seus temores e tornaram de novo para a idolatria. Entre estes estava o próprio rei Roboão. Embora humilhado pela calamidade que havia caído sobre si, ele deixou de fazer de sua experiência um decisivo ponto de retorno em sua vida, esquecendo a lição que Deus procurara ensinar-lhes. Reincidiu nos pecados que havia acarretado juízo sobre a nação. Depois de alguns anos obscuros durante os quais fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor, Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abiás, seu filho, reinou em seu lugar. Amados, assim como Roboão teve um lapso de amnésia, nós também agimos da mesma maneira. Temos uma experiência fantástica com Deus, mas com o passar do tempo, nós vamos aos poucos esquecendo essa experiência que tivemos com Deus. E nós vamos voltando à nossa antiga vida. Esquecemos de como Deus nos conduziu até esse exato momento e voltamos à prática do pecado. Quão triste é, mas quando nós, e eles são inclusive da Escola Sabatina dessa semana, se você não está estudando, eu convido a assim o fazer, porque está sendo muito boa, aonde ali a experiência dos apóstolos, dos discípulos após a ressurreição de Cristo, essa experiência foi justamente firmada na palavra de Deus e Cristo Jesus, ele teve a perspicácia de assim o fazer aos discípulos, aonde nós aprendemos que a nossa experiência individual com Deus deve ser baseada na palavra. E quando nós baseamos a nossa experiência na palavra, e nós vivenciamos essa experiência, porque é uma experiência diária, porque a santificação é diária, amados. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós não passamos a ter uma santificação elevada. Não, é comunhão com Deus, é estudo, é oração. E essa santificação, então, ela vai cada vez mais aumentando e nós vamos aproximando a nossa vida de Deus. Quando assim nós fazemos, será muito difícil nós esquecermos o que Deus fez, faz e fará para nos salvar. Foi o caso que não aconteceu com Roboão. Ele se esqueceu de como Deus o havia conduzido até aquele momento, se apoiando em seus pecados, se apoiando no que ele havia conquistado, foi justamente a sua queda.
E assim nós não devemos agir. Se apoie mais em Cristo Jesus. Esse primeiro amor, não deixe que ele se apague. E tenha certeza que sua experiência com Deus será mais elevada. Próximo, por gentileza. Os deuses falsos deste mundo desaparecerão. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Meus amados, pode ter certeza que aonde nós estamos colocando a nossa confiança, se forem deuses modernos deste mundo, e nós sabemos hoje perfeitamente quais são esses deuses, tudo que eu coloco acima de Deus, ele se torna um Deus. Pode ser minha própria vida, meu próprio corpo, qualquer coisa. Qualquer coisa que eu coloco acima de Deus pode se tornar um Deus, chamados deuses modernos. Mas esses deuses desaparecerão. E o apelo que eu faço é: aonde você está colocando a sua confiança? É no Deus criador dos céus e da terra? Ou em um falso Deus? Em, em uma falsa vida de alegria? Porque o pecado, amados, ele traz essa sensação de alegria, de tudo estar bem, mas no fundo não é assim. Porque esses falsos deuses modernos não trazem a verdadeira alegria. Você tem pessoas ricas, de muitas posses, mas que são depressivas. Por quê? Porque não tem o verdadeiro Deus, não tem a alegria completa que nós encontramos nele. Próximo, por gentileza. E o apelo que a palavra de Deus faz para mim e para você hoje está em Jeremias capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 16. Essas palavras não são minhas, mas do próprio Deus. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz. Logo há rumor de águas no céu e fez subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor de sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são obras de enganos. No tempo de sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara de sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém por isso. Amém. Amados, vemos claramente que este mundo tudo passará, tudo. Mas a palavra de Deus, aquele que criou os céus e a terra, e aquele que é o mantenedor de todas as coisas, esse jamais passará. E ele tem uma herança eterna para mim e para você. Quer você fazer parte conquistando essa herança? Desde já, tenha uma mudança de vida. Aceite a Jesus como único e verdadeiro Salvador. Submeta-se a sua vida à vontade de Deus. Abandone seus pecados e tenha certeza que você será preenchido de uma paz tão grande. E agora você será usado para levar outras pessoas pelo seu testemunho a conhecer esta maravilhosa luz de Cristo Jesus. Amados, que Deus continue lhe abençoando ricamente e que essa mensagem te fortaleça não apenas para este dia, mas para o restante de sua vida. Que Deus possa lhe abençoar ricamente. Amém. Amém, irmão Felipe. Que Deus seja louvado por essa mensagem tão rica e tão poderosa, onde nós tiramos muitas lições, né, para a nossa vida. E nos levou a refletir sobre as nossas atitudes, sobre a nossa entrega.
Agora nós teremos, né, uma oração que vou te pedir para o senhor fazer uma oração para encerramento, e vem a oração cantada pela irmã Giane. Amém? Amém. Oremos. Oremos então. Oremos. Senhor Deus, esta mensagem aqui passada hoje, vinda do Senhor para nossas vidas, Pai, onde nós aprendemos muitas lições com a história de Roboão, Senhor. Como ele errou, e a história nos ensina que nós não devemos repetir os seus erros, Pai, mas devemos entregar as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, submetendo-se à sua vontade. Abandonar nossos pecados e ser uma luz ao mundo, usando os nossos dons e talentos que o Senhor nos deu para a sua causa. Talvez hoje, Senhor, muitas pessoas que estavam aqui na sala ou nos assistindo pelo YouTube, essas pessoas estão praticando o que Roboão praticou, estão agindo da mesma forma, Pai, mas elas querem libertação, Senhor. Elas querem ter uma mudança, por isso estão aqui, Senhor. Não estão por acaso, Pai. Que o Senhor desde já atue no coração delas, Senhor, para que elas, pela graça, através do seu Santo e bom Espírito, Senhor, sejam levadas ao arrependimento, Pai. Para que das trevas onde elas se encontram nesse momento, elas venham achar a luz de Cristo Jesus. E esta luz que iluminou a vida delas possa ser um testemunho, e elas possam usar os dons e os talentos que Deus lhes deu para a sua causa, e assim serem luz a outras pessoas também. Que elas, a partir desse momento, submetam-se a sua vida à entrega a Cristo Jesus. O seu coração possa estar inteiramente ligado ao coração de Cristo Jesus, aceitando o seu sacrifício como o único e verdadeiro Salvador. Pai, continue conosco, perdoa nossos pecados, nossas dívidas, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus, que vive e que reina eternamente. Amém. Amém. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo, não temerei, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Não temerei, não temerei. O que me pode fazer pro homem? Salmo 118, 6. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora chegou, o momento das nossas considerações. Eu gostaria que você se manifestasse, contando aqui para nós essa sua experiência que você teve durante esse aprendizado de hoje. Pode levantar sua mãozinha para deixar aqui a sua consideração. E eu vi, eu anotei tantas coisas que são fundamentais, essenciais, para para a nossa comunhão com Deus. Tudo se resume, né, irmão Felipe, com a nossa comunhão com Deus, com a palavra de Deus, de estarmos lado a lado com Deus, porque Ele é fiel conosco, né? Então, nós nos afastamos por causa disso, porque nós não temos essa intimidade, essa certeza de que nós não podemos fazer nada se não for na dependência do nosso Deus. Então, eu estava olhando aqui educar os filhos, né? Como nós estamos vendo hoje aberrações aí de criação de filhos, porque infelizmente falta, né, vigiar o que eles ouvem, o que eles falam, o que eles veem, né? Então é muito sério. Temos também aqui que eu anotei, as decisões que tomamos hoje são consequências, têm consequências irreversíveis. Cada um de nós aqui, cada um de nós deve ter uma experiência de decisões tomadas precipitadamente, onde tiveram consequências irreversíveis. Heloísa, querida,
Pode abrir seu microfone e fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Eu fico impressionada com Deus. Como que Deus, ele confirma no nosso coração aquilo que a gente estuda. A gente entra na sala aqui, Deus vai lá e confirma. Antes de entrar na sala, né, eu estava fazendo aqui os meus estudos, né? E, e tudo que Deus, né, me mostrou nessa manhã veio sendo confirmado aqui através do sermão do irmão. E dentro das coisas que eu estava aqui estudando pela manhã, né, da madrugada, eu meditei aqui no versículo de Tiago 1:4, e lá fala assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E o desejo de Jesus é que nós sejamos perfeitos, né? Que a gente seja completo. E quais são os elementos que Cristo deixou, né, para nos ajudar a alcançar essa completude, essa perfeição aí citada em Tiago 1:4. Nós temos a fé, a oração, o batismo do Espírito Santo, o estudo da palavra, o dízimo, né, porque ele tira a nossa avareza, o nosso egoísmo, a nossa idolatria, né? Ele coloca em nós o desejo de amar, de servir, as nossas ofertas e o servir. Por que Deus deixou esses elementos para nós? Quando a gente vai lá em Filipenses, a gente olha que o que fala ali naquele verso? Não que haja alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também presa por Jesus Cristo. Nós então precisamos de avançar, né, meus irmãos? E o verso continua falando: e avançando para os que estão diante de mim. Então, na nossa caminhada cristã, nós vamos precisar de avançar. E qual é o primeiro passo, né? Imagina que nós estamos num prédio, que nós estamos subindo alguns andares. E para alcançar o primeiro andar, a gente vê que lá em Atos 2:36, 2:37, 38, fala assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós vimos aí que tem um checklist, né? Um passo a passo. Eles ouviram, eles foram despertados e ficaram pesarosos, entristecidos, compungidos pelo seu pecado. Eles arrependeram e eles foram batizados em nome de Jesus para que fossem perdoados os pecados. Então, o que nós recebemos quando nós saímos do tanque batismal? No final do verso aqui, gente, fala que todos nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então, quando o irmão falou aí dos dons do Espírito Santo, me veio aquele start, né? E do que eu estava estudando aqui pela manhã. E os dons do Espírito Santo nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios, né, 12, depois quem quiser ler, do verso 8 até o verso 11, lá fala: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ao outro mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro Espírito a fé, e ao outro mesmo Espírito os dons de curar, né? E aí vai falando dos dons. E lá no verso 11 fala assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quando eu vi esse verso, eu fiquei tão impressionada, porque quem é que reparte os dons? É o próprio Espírito Santo, e ele dá como ele quer. E o livro Desejado de Todas as Nações fala que todos nós nascemos como verdadeiro discípulo, né? Então, quando você batizou, aqui, olha o Espírito de profecia confirmando aqui
que nós recebemos. Então, quando a gente batiza, a gente recebe as nossas ferramentas para trabalhar. E como é que chama essas ferramentas? São os dons do Espírito. E é o Espírito que vai dar a cada um de nós segundo a sua vontade, né? Então, por que que nós recebemos esses dons do Espírito? Nós recebemos para que nós possamos trabalhar. Trabalho, gente, é o melhor antídoto para que a gente se afaste de Jesus. Quando Deus criou Adão, que ele colocou Adão lá no jardim do Éden, qual foi a primeira coisa que Deus fez com Adão? Vai trabalhar a terra. Não tinha nem criado Eva ainda. E Deus mandou Adão trabalhar, porque ele tinha lições a aprender. Ele tinha que aprender a ser o provedor do casamento. Por isso que ele foi trabalhar. E quando a gente batiza, que nós saímos do tanque batismal, nós imediatamente já recebemos os dons do Espírito. E nós já nascemos no reino de Deus como missionários. Então, o antídoto de Deus, o primeiro antídoto de Deus para que a gente não se desvie da nossa fé, do nosso caminho, é exatamente trabalhar. Esses dons, eles têm que ser usados no ministério do Senhor, porque quem não trabalha, dá trabalho, mas quem trabalha, meus irmãos, esse não dá trabalho, pelo contrário, né? Então, os dons, eles estão aqui, nos entregues pelo Espírito Santo, para que eles sejam usados no ministério. Sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagre, profecia, discernimento do Espírito, diversos tipos de língua, interpretação das línguas, todos esses dons, eles são dados para ser utilizados. Porque quando eu trabalho, eu estou salvando primeiro a minha vida e depois a vida do outro. E esse primeiro andar, né, que a gente vai galgar ele ali, vai nos levar a outro andar, né, que é a escada da santificação. Quando a gente vai lá em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 até o 10, nós encontramos ali outra escada que nós vamos subir, que é a escada aonde nós vamos encontrar as virtudes. O que são virtudes? É a disposição para eu fazer o bem. É ali que eu me aperfeiçoo, através da fé, do conhecimento, da temperança, da paciência, da piedade, da gentileza fraternal, através da caridade. Então, olha como as coisas elas vão coincidindo, né? E ali eu vou, então, galgando outros andares. E quando nós vamos lá em Colossenses, capítulo 1, nós encontramos lá qual é o resultado da obra de Cristo em nós. E nós encontramos ali a alegria, o conhecimento, a paciência, a longanimidade, o entendimento espiritual e a sabedoria. Quando nós subimos esses degraus, quando nós estamos subindo esses andares, nós vamos então chegar naquele andar aonde Tiago 1,4 falou, para que nós sejamos completos. Para que nós sejamos completos, nós vamos ter o quê? Ter o quê? Os 9 frutos do Espírito, que é a fé, o gozo, a paz, a temperança, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, a bondade, o amor. Meus irmãos, ninguém vai para a eternidade se não tiver os 9 frutos do Espírito. Ninguém vai. E é por isso que Deus mandou você começar subindo o primeiro andar, não de elevador, mas de escada. Porque quem sobe de elevador não vai compreender todos esses caminhos, esse passo a passo que Deus deu para proteger a sua vida espiritual. Proteger você de você mesmo. E é ali que você vai encontrar, então, quando você batiza, o Espírito Santo, então, te entrega. Toma os seus dons. Carrega a sua pasta, carrega a sua maleta. Vai, começa a subir, degrau por degrau. Sabedoria, fé, dons de cura, operação, profecia. Mas o Espírito Santo, é ele que reparte
Você pode ter todos, você pode ter um, mas pelo menos um desses aqui você tem, porque aqui falou que todos nós recebemos. E é por isso que nós somos luz. Nós temos que ser luz por onde nós passarmos, porque todos nós recebemos a luz. Uns vão deixar apagar, mas outros vão fazer com que a sua luz brilhe mais e mais e mais e mais a cada dia. Tudo vai depender se você tomar posse desse dom que você recebeu quando você saiu do seu tanque batismal. Tudo vai depender de nós. Nós fazemos uma escolha, né? E aquele que fez a escolha para o bem, a Bíblia vai falar, aquele que é justo continua sendo justo. Aquele que é injusto vai continuar sendo injusto. Que nós possamos nessa manhã ter entendido o recado do céu. Mais uma vez o Senhor mandando pão quentinho do céu para nos ajudar a escolher de que lado nós queremos estar. Amém, amém. Buscar ao Senhor, coração submisso, né? Vida abnegada. Amém. Heloísa, agora nós vamos encerrar, né, aqui o nosso culto, convidando você para amanhã estarmos aqui mais uma vez reunidos às 5 da manhã. E muito obrigada, irmão Felipe, viu, pela mensagem poderosa. Vamos refletir, anotei, vou assistir de novo. E nós temos essa responsabilidade, temos um poder, né, de aproximar pessoas ou afastar pessoas de Jesus. É uma responsabilidade grande, né, que é nossa. Muito obrigado, que Deus abençoe você, sua família, viu? E seja sempre muito bem-vindo aqui conosco, amém? Heloísa, você pode fazer a oração para encerrar para nós, em nome de Jesus? E teremos um hino ainda também. Sim, oremos então. Oremos. Grandioso Deus que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Grande, grande és tu, Senhor, porque o Senhor confirma em nosso coração qual é o nosso dever a cada manhã. Nós nascemos nesse reino, Senhor, como missionários, assim que saímos do tanque batismal. Mas muito de nós, Senhor, não temos assumido e tomado posse dos dons que o Senhor nos